Eu sei fazer seu pai voltar a andar, diz menino mendigo à milionária na rodovia. O sol se despedia, tingindo o céu de um laranja vibrante, enquanto Clara dirigia por uma movimentada rodovia, a cabeça cheia de pensamentos. Ela era uma mulher de sucesso, com milhões em sua conta bancária, mas uma dor imensa pesava no seu coração. Seu pai, um homem forte e cheio de vida, agora estava paralisado após um acidente trágico. As lembranças de antes. Quando ele dançava e contava piadas, a perseguiam como fantasmas. A rodovia, cheia de carros passando em alta velocidade, parecia um reflexo de sua vida, agitada, caótica e repleta de estranhos mundos se cruzando sem nunca se conectar. Foi então que ela ouviu. Um menino mendigo estava sentado na calçada, com olhos tão profundos que pareciam carregar segredos do universo. Ele estendeu a mão, não pedindo, mas afirmando com uma confiança inquietante: "Eu sei fazer seu pai voltar a andar." As palavras dele ecoaram na mente de Clara como um eco. "Você sabe do que está falando?" Clara perguntou, o aperto na garganta quase a impedindo de continuar. Lucas sorriu, um sorriso triste que falava de sua própria dor. "Minha avó tinha um dom, ela canalizava energias curativas. Eu aprendi com ela", disse ele, sua voz firme. O barulho do tráfego parecia distante enquanto Clara olhava para ele, tentando decifrar a verdade nas palavras daquele menino. O ambiente ao redor pulsava. Carros cortavam a rodovia como se a vida estivesse a 1000 por hora. Clara sentiu o peso do mundo sobre suas costas, a mistura de desconforto e curiosidade a consumindo por dentro. O que ela, milionária de sucesso, tinha a perder? Afinal, não havia nada que dinheiro pudesse fazer para trazer seu pai de volta. "E o que você precisa de mim?" questionou hesitante, mas sem conseguir esconder a esperança que começava a brotar. Lucas hesitou, vendo o fogo refletido nos olhos dela. O silêncio pairou por um instante, e ao redor, o mundo continuou seu ritmo frenético. "Só precisa acreditar", ele finalmente respondeu. Clara sentiu um nó na garganta, um misto de dúvida e fé, e a cada segundo que passava, o céu escurecia mais, como se o tempo estivesse se esgotando. Enquanto Clara pensava em sua vida, em seu pai e nos milagres que sempre parecem distantes, Lucas olhou nos olhos dela e viu não apenas uma mulher rica, mas alguém que carregava um peso igualmente insuportável. Ele não era apenas um menino mendigo. Ele era a resposta para o grito silencioso de um pai acidentado. E assim Clara, em meio à agitação da rodovia e com os ventos do entardecer crescendo ao seu redor, fez a escolha mais difícil. Ela aceitou o desafio, um pé na realidade e outro na incerteza. Será que aquele garoto mendigo conseguirá realmente realizar o impossível? Ou será apenas mais um sonho que se esvai na dura realidade da rodovia? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara ponderava sobre o que fazer, Lucas a observava com uma mistura de esperança e pena. O mundo ao redor parecia desacelerar e o brilho do sol poente lançava sombras longas e enigmáticas. Seus pensamentos foram interrompidos por um grito abrupto. Vindo da pista, um carro acelerou em uma curva. O som dos pneus gritando contra o asfalto era ensurdecedor. O coração de Clara disparou. Em um piscar de olhos, algo se desenrolou em sua frente. Um homem, visivelmente bêbado, saiu do veículo com uma expressão conturbada. Ele balançou, quase caindo, e isso foi o último aviso antes de seu olhar se fixar em Lucas. "Saiam da minha frente, moleques!" ele gritou, os olhos cheios de raiva.
A tensão instantânea no ar era palpável. Lucas, de olhos arregalados, tentou se mover, mas seus pés pareciam paralisados. Clara, por sua vez, sentiu o impulso visceral de proteger o garoto. Ela gritou: "Lucas, sai daí!" Mas as palavras mal saíram de sua boca quando o homem descontrolado avançou em direção ao menino. Foi um movimento rápido, quase um milagre, mas Lucas fez um gesto com as mãos, como se estivesse canalizando alguma energia invisível. "Acredite, Clara", ele disse, sua voz firme, mas o medo dançava em seus olhos. A tensão era insuportável, e num segundo a atmosfera se alterou. O homem vacilou, derrapou e caiu, batendo a cabeça contra o chão. Ouviu-se um estalo que fez o estômago de Clara revirar. Uma onda de silêncio seguiu, como se o universo tivesse parado. A mente de Clara estava em um turbilhão. Ela olhou de relance para Lucas, que ainda parecia concentrado, e para o homem agora, estirado no chão, sem se mover. "O que você fez?" ela perguntou, a voz trêmula. Lucas balançou a cabeça. "Eu não fiz nada, só acreditei." Mas algo estava errado. À medida que o homem tentava se levantar, Clara percebeu algo em sua expressão. Ele não parecia apenas bêbado ou descontrolado. Havia uma fúria contra o mundo em seu olhar. E então, ela o reconheceu. Era um cliente que havia feito um grande negócio com ela meses atrás. Um homem fortemente envolvido em atividades de crime organizado. "Clara", Lucas começou, mas ela não podia ouvir. O pânico a envolveu como uma névoa densa. O homem se levantou lentamente e o pânico tomou conta de Clara. Ela lembrou dos negócios sujos em que ele estava envolvido, das histórias sobre sua brutalidade. O que ele faria agora? Clara olhou novamente para Lucas que, com um semblante de determinação, parecia pronto para confrontar o caos à frente. Mas a pressão da situação era esmagadora, e a rodovia parecendo mais hostil do que nunca. "Você?" O homem começou, se endireitando, os olhos fixos em Clara, como se visse através dela. "Você? Você vai pagar por isso." O olhar dele se deslocou para Lucas e um sorriso torto se formou em seu rosto. "E você, garoto, acha que pode brincar com forças que não entende?" As palavras dele cortaram o ar, e Clara sentiu um frio na espinha. Lucas não era apenas um garoto mendigo. Ele poderia ser uma chave, ou talvez um alvo. Qualquer intenção de cura agora estava envolvida em um manto de perigo. A tensão estourou como um fio desencapado, e Clara se perguntou qual seria o preço para ajudar seu pai. Estava prestes a descobrir que as respostas muitas vezes vêm com um custo. A noite caía, e aquele momento liminar transcendeu a simples vida de um menino e uma mulher. Havia segredos, medos e um passado oculto que se manifestava ali, na rodovia iluminada apenas pelo crepúsculo. E assim, a pergunta pairou no ar: quem realmente era Lucas? E qual seria seu verdadeiro poder? As palavras do homem ecoaram pela rodovia, e o coração de Clara disparou. O olhar dele, repleto de raiva e ressentimento, parecia atravessar sua alma. Ela mal teve tempo de respirar quando ouviu um barulho abafado atrás de si. Tudo parecia um pesadelo se desenrolando em câmera lenta. Lucas, com certeza, sentia a tensão, e os instintos dele não eram errados. "Você é um exemplo de tudo que está errado neste mundo", gritou o homem, furioso, olhando novamente para Lucas. O rapaz tentou manter-se firme, mas a incerteza começava a se instalar. Clara sentia que algo se aproximava, uma maré negra de pavor, e foi aí que aconteceu. Um carro, um sedã preto, apareceu na pista com uma velocidade impressionante. Não havia tempo para pensar. O motorista parecia fora de controle, desgovernado. Clara viu o carro se aproximando, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, o impacto foi estrondoso. O som da metal contra metal foi ensurdecedor. Num instante, o homem bêbado foi arremessado ao chão e o carro derrapou, parando a poucos metros de Lucas. O mundo parou. Clara ficou imóvel, o coração na boca. O motorista saiu do veículo, pálido, nervoso, olhando para todos os lados, como se tentando compreender o que havia acontecido. "Não", Clara sussurrou.
uma onda de horror a envolvendo. Era um ex-parceiro de negócios dela, alguém que conhecia muito bem. O que ele está fazendo aqui? Ela se perguntou. Mas a resposta veio antes que pudesse formular uma nova pergunta. O homem semiconsciente no chão começou a se mover. Ele se levantou, com dificuldade, mas um brilho maníaco surgiu em seus olhos. Você não consegue escapar, Clara. Ele gritou, e a voz dele soou como um trovão. O ex-parceiro olhou para o homem caído. Você não vai me impedir. A conta chegou. Neste momento, o homem ajustou a gravata e, como se tudo estivesse em lenta sincronia, ele puxou algo de sua cintura. Uma arma. O medo invadiu Clara de forma avassaladora. Ela nunca imaginou que estaria em meio a uma cena desse tipo, em plena rodovia, com o destino de várias vidas nas mãos de um homem tão desesperado. Lucas, ainda com um semblante de determinação, deu um passo à frente. Acredite, ele gritou, mas sua bravura foi como um sussurro no meio da tempestade. E então a reviravolta ocorreu. O homem que estava caído levantou-se lentamente, mas naquele instante Clara percebeu algo. Seu olhar encontrou o de Lucas e uma lembrança a atingiu como um raio. A história dele, as palavras sobre poderes ocultos, tudo se conectou de maneira aterradora. Você é filho dele, não é? Clara gaguejou, a compreensão batendo à sua porta. Lucas não era apenas um menino mendigo. Ele era o filho perdido do homem caído, alguém que ela nunca soube que existia. Lucas se contorceu, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Eu só queria proteger você e meu pai. As emoções se agitaram em Clara. A realidade despedaçada à sua frente, a linha entre salvação e destruição, começava a se desfocar. No momento em que as palavras saíram da boca de Lucas, o clima mudou. O homem, agora mais calmo, girou em direção a Lucas com um olhar de reconhecimento. Algo entre o amor e o ódio. A tensão no ar estava pesada. E estavam todos paralisados, congelados em um momento onde passado, presente e um futuro incerto se entrelaçavam. Clara se deu conta de que não apenas o destino de Lucas estava em jogo, mas a vida de todos ao redor. Você se lembra de mim? O homem perguntou, suas palavras tão afiadas quanto a arma em sua mão. A rodovia se transformou em um palco de segredos e revelações. Cada personagem envolvido em um jogo trágico. O destino de Clara, Lucas e até mesmo o homem enfurecido pendia na linha fina da incerteza. E assim, o que já era complicado se tornava uma teia intrincada. Até onde o amor e a dor podem nos levar? O que significa realmente lutar por aqueles que amamos? O tempo parecia estar escorrendo entre os dedos. O que estava por vir era imprevisível. E Clara sabia que a história estava longe de acabar. As consequências disso tudo começavam a se desenhar diante dela, enquanto a noite envolvia a rodovia em um manto de trevas. A pergunta permanecia: quem realmente eram eles? E o que estariam dispostos a sacrificar? Os olhos do homem brilhavam com uma fúria que Clara nunca havia visto antes. O ar estava carregado de tensão, e a estrada parecia se desvanecer, como se todo o caos do momento a absorvesse. Você não pode escapar, Clara. Ele gritou, e sua voz reverberou nas paredes da mente dela. O semblante de Lucas mudava rapidamente, passando de ansiedade para uma determinação firme. Pai, não! Lucas exclamou, o medo profundo na voz. Era um grito que vinha do coração, um eco de um laço quebrado e, ao mesmo tempo, um chamado à razão. Mas a situação já era insustentável. Clara podia sentir seu coração disparar, a pulsação martelando em suas têmporas. Você não precisa fazer isso, ela implorou, as palavras quase um sussurro. Mas então, no meio de tudo, algo se partiu. Um estrondo, como se o universo tivesse decidido fazer uma interrupção dramática. Clara virou a cabeça, e um carro chocou-se contra o guarda-reio. Uma explosão de metal e vidro. O impacto fez tudo tremer. Ela gritou, e o som escandaloso abafou momentaneamente a voz do homem, que se virou, confuso
e temeroso. Mas não era apenas o acidente que mudou o jogo. Nesse instante, do veículo, uma figura apareceu. Era uma mulher, com um olhar intenso e enigmático. Clara, ela gritou desesperada. A voz dela soou como uma sirene. Saia daí. E com um movimento rápido, ela começou a correr para a cena, seu cabelo esvoaçando como chamas. Era alguém que Clara não via havia anos. Alguém que pensava estar fora de sua vida para sempre. É você. Clara mal pôde acreditar. O que você está fazendo aqui? A mulher parou, a respiração ofegante, e lançou um olhar significativo para o homem caído. Para Clara, tudo parecia um grande quebra-cabeça, cujas peças estavam se movendo de maneira frenética. Eu vim te avisar, a mulher disse, uma mistura de medo e urgência na voz. Ele está prestes a descobrir a verdade. Clara franziu a testa. A verdade? O que isso significava? Mas não teve tempo para processar. O desespero de Lucas, a raiva do homem e agora essa mulher misteriosa tornavam tudo mais confuso e caótico. Calem-se! O homem gritou, a arma ainda firme em sua mão. Mas seus olhos estavam perdidos entre o passado e o presente. A mulher se aproximou ainda mais, agora a poucos passos de Clara. Você não entende? Ele não é quem você pensa que é. Ela interveio com ênfase e o mundo pareceu parar novamente. Clara olhou para Lucas, que estava em choque, e então para o homem. Do que você está falando? A inquietação apertava seu peito como uma mão invisível. Mas ao mesmo tempo, compreendeu que ali, naquela rua iluminada somente pela luz dos faróis dos carros, um segredo colossal estava prestes a ser revelado. Ele não é seu pai, Lucas. A mulher gritou e as palavras caíram como uma bomba. O impacto foi imediato. Clara e Lucas ficaram imóveis. O homem, mesmo em sua fúria, parecia perplexo. O que você disse? A dúvida na voz dele era quase palpável, mas a mulher seguiu em frente, sem hesitar. Eu não sou apenas uma figura do passado, Clara. Eu sou a verdade que você e Lucas precisam saber. O vento balançava seus cabelos, e seu olhar hipnotizante parecia estar fazendo as peças do quebra-cabeça se conectarem de alguma forma. Esse homem não foi quem ele disse ser. A verdade é muito mais sombria. E os corações de Clara e Lucas pulsavam forte, e em questão de segundos, uma cadeia de eventos que mudaria suas vidas estava se desenrolando. O que mais estava escondido naquela longa noite? Clara sentiu que tudo ao seu redor começava a desmoronar. O que ela pensava que sabia estava se transformando em mistério. O homem, a mulher, Lucas, tudo estava prestes a mudar de forma explosiva. E enquanto o homem começava a questionar sua própria identidade, os ventos da mudança sopraram forte, transformando o caos ao redor deles em uma tempestade de revelações que deixaria todos em estado de choque. A pergunta agora era: quem eles realmente eram e o que o destino reservava para eles a partir daquele momento? Ela não tinha ideia, mas tudo estava prestes a se transformar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. As palavras da mulher pairavam no ar, deslizando entre os sentimentos intensos e confusos de Clara e Lucas. Ele não é seu pai. Ressoava em sua mente, como um eco de um. O olhar do homem se transformou de raiva para confusão, e a tensão tornou-se palpável, como uma corda prestes a se romper. Clara sentiu que o chão sob seus pés se movia, suas emoções vibrando como cordas de um violão desafinado. Não, isso não pode ser verdade, Lucas gritou, seu rosto pálido, a esperança escorrendo dele, como água através das mãos. Estou certo de que ele é meu pai. A negação era como um escudo, mas a verdade começava a se enroscar ao redor dele, como uma serpente venenosa. O homem também estava perdido, a arma tremendo em sua mão, olhos correndo entre Clara e a mulher. Essas mentiras, você não pode acreditar nela, ele retrucou, a voz agora mais baixa, insegura, traindo uma vulnerabilidade que ninguém esperava. Mas a mulher não hesitou. A verdade sempre vem à tona, mesmo que doa. E com isso, o homem balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar os demônios que dançavam em sua mente.
Então, no meio dessa explosão de emoções, algo aconteceu. Um barulho estrondoso interrompeu a cena. O carro que havia batido antes o sedã preto pegou fogo. Chamas dançaram ao redor, iluminando a noite como sóis em miniatura. Clara olhou, pensamentos a 1000 por hora, e então viu algo no meio da fumaça. Uma figura, alguém conhecido. Madre de Deus, sussurrou Clara, reconhecendo a silhueta. Era a mãe dela, uma mulher que pensou ter perdido há anos em um acidente de carro. O rosto pálido, mas determinado, surgia das chamas. O coração de Clara disparou. Mãe, o que você está fazendo aqui? O homem, agora ao lado, ficou ainda mais perplexo. Ela não deve estar viva. Eu a deixei para trás. A voz dele era um rugido entre a raiva e o medo, e o olhar no rosto dele tinha uma mistura de terror e reconhecimento. Clara percebeu que a conexão entre eles estava se formando, como peças de um quebra-cabeça que ela achava ter perdido para sempre. Não, isso não pode ser real. Lucas gritava, a mente dele tentando elaborar tudo ao mesmo tempo. E enquanto as violentas chamas queimavam e a fumaça tornava a cena em algo quase surreal, a mulher que se afirmava guardiã da verdade tomou coragem. Sim, é verdade, Clara. Você sempre acreditou que sua mãe tinha morrido, mas na realidade ela foi sequestrada. E agora ela está aqui para salvar vocês. A revelação assombrou todos. O tempo pareceu parar, as chamas dançando como espectros ao redor, e o ar estava pesado de segredos. Sequestrada? Clara murmurou, o coração batendo tão forte que ela achou que implodiria. Lucas olhou entre os dois, seu mundo desmoronando ainda mais. Por quê? Como isso é possível? A angústia se manifestava, o nó na garganta era quase insuportável. Estão todos ligados a um plano muito maior do que pensavam. O homem que está aqui, ele está mais envolvido do que você imagina. A mulher apontou para o homem, que claramente se sentia cada vez mais arrasado. O olhar do homem se tornou sombrio, como se as luzes de uma nova verdade o tivessem atingido. Você sempre foi um estorvo, ele gritou para a mulher, como se liberasse o peso de anos de ressentimentos. Mas a mulher não recuou. Ela se aproximou, seus olhos penetrantes. Eu fui a única que escapou. E agora, a verdade não pode permanecer oculta por mais tempo. Neste instante, as chamas atrás deles esplendorosamente aumentaram, como se refletissem a tensão a caminho de uma erupção iminente. E então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou, lançando os corpos e os pensamentos em uma maré de caos. Clara viu seu mundo começar a se desmoronar, o rosto de Lucas empalidecendo, enquanto o homem continuava a sua transformação. Antes que tudo escurecesse, as últimas palavras dela ecoaram nas sombras. Quem somos nós? O que realmente sabemos? E as respostas ficaram dançando à espreita, prontas para abalar a estrutura da vida que eles conheciam. O que mais estava por vir? O que mais estava escondido sob a superfície do que parecia ser a realidade? As palavras da mulher pairavam no ar, deslizando entre os sentimentos intensos e confusos de Clara e Lucas. Ele não é seu pai. Soava em sua mente como um eco de um pesadelo eterno. O olhar do homem se transformou de raiva para confusão, e a tensão se tornava insuportável, como uma corda prestes a se romper. Clara sentia seu coração acelerando, seus pensamentos em um turbilhão. Você está mentindo, Lucas gritou, a esperança desmoronando como folhas secas ao vento. Ele é meu pai, eu sei. A negação se transformava em desespero, enquanto Clara tentava processar essa nova revelação. O homem, perdido na própria raiva, parecia um animal encurralado, arma em sua mão tremendo, refletindo seu estado mental. Essas mentiras, você não pode acreditar nela. Ele retrucou, a voz agora mais baixa, como se estivesse buscando um senso de controle que havia perdido. Mas a mulher não hesitou. A verdade sempre vem à tona, mesmo que doa. E ao dizer isso, o homem começou a vacilar. Clara percebeu que o chão sob seus pés
estava prestes a se abrir. Então, um barulho estrondoso cortou a cena. Um carro, um sedã preto, pegou fogo atrás deles. Chamas dançavam, iluminando tudo com o brilho infernal. Clara se virou, a adrenalina tomando conta. De repente, a porta do carro se abriu e uma figura apareceu envolta em fumaça. Era alguém que ela conhecia bem. Não. Clara sussurrou, seu coração parando. Era seu pai. O homem que ela pensou ter perdido em um acidente anos atrás. Ele estava ali, de pé, mas seu olhar estava vazio, perdido em um abismo de dor. Pai? Clara mal pôde acreditar. Ele estava vivo. Um misto de alívio e choque inundou seu ser. O homem que até então parecia forte e ameaçador tremeu. Como é possível? Ele mal conseguiu perguntar, o desespero em sua voz torturante. A presença do pai de Clara mudara tudo, varrendo o chão sob a ilusória segurança que todos pensavam ter. Clara, você não pode ficar aqui, seu pai gritou, a voz cheia de urgência. Eles estão vindo atrás de mim. Não havia mais tempo para perguntas. O fogo começava a se espalhar e Clara sentiu que o pânico estava se transformando em ação. Lucas, completamente confuso, olhou entre os dois homens. Vocês dois, quem são vocês realmente? Sua pergunta era um grito no meio do caos. O homem de antes, agora tomado por um medo palpável, fixou o olhar no pai de Clara. Você deveria estar morto. Eu coloquei você de lado. As palavras eram como facadas. A tensão subiu a níveis insuportáveis, a rodovia transformando-se em um campo de batalha emocional. O fogo atrás deles iluminava as feições, que agora estavam em um estado de quase guerra. Clara estava paralisada entre a urgência de seu pai e a confusão de Lucas. E então, num instante, tudo mudou. O som de sirene se aproximando cortou o ar. Polícias. Clara se lembrou da noite fatídica, das promessas quebradas e celas frias. Ela nunca pensou que um reencontro pudesse se dar em meio ao caos. Um desejo primitivo por verdade se apoderou dela. Mas a pergunta que a assombrava era clara. Quem era realmente seu pai? E o que ele tinha a ver com essa história toda? A mulher, sempre presente, interveio. Vocês precisam saber a verdade. E a verdade é mais sombria do que imaginem. Ela estendeu a mão, mas o fogo atrás dela parecia se erguer como uma muralha. O pano de fundo escurecia, a noite tomando conta enquanto as sirenes se aproximavam e cresciam, como o batimento frenético de um coração prestes a estourar. Antes que qualquer um pudesse se mover, uma explosão ensurdecedora ocorreu, vindo do carro em chamas. Clara viu os olhos de seu pai se arregalarem e o homem tentar recuar. Mas não havia como escapar do colapso que se formava à frente deles. As chamas erguiam-se no ar, envolvendo tudo em uma névoa de destruição. E enquanto tudo se desmoronava ao redor, uma última verdade não dita pairava no ar, esperando para ser revelada. Que segredos estavam prestes a ser desenterrados? Que mais estava escondido sob a superfície desse pesadelo? O caos ao redor de Clara se intensificava. O fogo atrás deles crepitava, e a figura de seu pai perdida na fumaça se tornava cada vez mais nublada. A mulher, que tinha revelado a verdade devastadora, parecia querer se aproximar, mas a tensão no ar era quase elétrica. O homem agora olhava para Cláudio, seu olhar entre a confusão e o horror. Clara, você não pode acreditar nela. Eu sou seu pai, eu sou. A voz dele se quebrou, incapaz de completar a frase diante da verdade que estava prestes a explodir. Não há mais mentiras aqui, a mulher cortou, sua voz imperturbável. Clara sentia seu coração na boca, cada batida fazendo o mundo parecer distorcido. O inferno ao redor começava a girar, e ela tinha medo de que tudo se desmoronasse. Foi quando tudo mudou. O estrondo ensurdecedor cortou o ar, e o carro em chamas, ainda fumegante, explodiu em 1000 fragmentos. Clara fechou os olhos, esperando o pior. O calor a atingiu, e ela sentiu o corpo de Lucas se chocar contra dela, protegendo-a como um instinto animal. Quando tudo finalmente cessou, ela abriu os olhos devagar, mas o cenário havia mudado de forma irreconhecível. O homem que estava de pé agora estava no chão, caído, a arma ao seu lado.
Não era mais apenas uma cena de violência. Era um campo de batalha. Clara viu a mulher ofegante olhando para os destroços e, em meio à fumaça, surgiram figuras familiares. Foram revelados 2 homens, caminhando com firmeza, como se fossem fantasmas do passado. Você pensou que podia fugir de nós? Um deles gritou, com uma voz potente que reverberava na noite. O homem no chão, agora pálido, olhava para eles com terror em seus olhos. Uma expressão de um homem que conhecia suas condenações. Clara entendeu então. Essas não eram apenas figuras do passado, mas facetas de um jogo muito maior, muito mais sinistro. Vocês? O que estão fazendo aqui? O homem questionou, a voz embargada pelo medo. A verdade, Clara. Segredos, mentiras. Você precisa saber. O segundo homem gritou, e nesse momento tudo ficou claro. Clara percebeu que eles eram parte do que a mulher havia revelado. O fogo, que antes representava destruição, agora se tornava um símbolo de revelação. Então, como uma lâmina afiada atravessando a nuvem de fumaça, um deles se virou para Lucas, dando-lhe um olhar cheio de paternalismo. Lucas, seu pai precisa de você. A confusão dominou o rosto do garoto. As palavras ressoavam nas paredes de um coração que tentava encontrar a verdade. Mas ele não é meu pai, Lucas respondeu, sua voz trêmula, um eco do que Clara também havia aprendido. Não seja ingênuo, você é parte disso tudo, gritaram os homens, sua raiva crescente. Mas o que isso significava? O que realmente unia todos eles? Clara estava prestes a descobrir que a realidade era mais tenebrosa do que imaginara, quando um deles avançou, revelando algo escondido em seu casaco, uma fita antiga e desgastada. Essa gravação tem tudo, documentos, provas do que aconteceu, provas do que seu pai não contou. Ele entregou a fita a Lucas, que parecia paralisado, ainda sem entender. É hora de você saber a verdade sobre quem você realmente é. O mundo ao redor se deteve em um silêncio mortal. Clara sentia seu coração afundar. O que havia ali? O que isso significava para Lucas? Para eles? E ao olhar para o filho, ela percebeu que tudo que acreditava ter construído sobre sua família, seu amor e até sobre si mesma, agora girava em um abismo incerto. O pai de Clara, caído e pálido, olhou ao redor, e seus olhos encontraram os de Lucas. Dentro daquela tumultuada noite, um novo e devastador mistério pairava no ar, como a fumaça das chamas ardendo. Os relacionamentos estavam sendo moldados, quebrados e remontados, enquanto Clara se perguntava: a verdade poderia realmente unir ou separá-los ainda mais? O que poderiam perder se revelassem o que estava escondido? O caos ao redor de Clara se intensificava. O carro em chamas atrás deles crepitava, e seu pai, perdido na fumaça, tornava-se um fantasma. A mulher, que havia revelado a verdade devastadora, parecia explorar a tensão. Mas o homem que se dizia pai mantinha um olhar desesperado, suas palavras balançando entre a raiva e o medo. Clara, você não pode acreditar nela, eu sou seu pai. A confusão estava em todos os rostos, e a tensão vibrava no ar. Não há mais mentiras aqui, a mulher disse, a voz firme. Clara sentia seu coração afundar, cada batida ressoando uma nova camada de dor em seu peito. O que mais poderia estar escondido? O homem agora olhava para Lucas, uma mistura de esperança e desespero. Lucas, seu pai precisa de você. A cada palavra, Clara sentia que o chão se abria mais sob seus pés. Mas então, tudo mudou. Um barulho agudo cortou o ar, e uma explosão ensurdecedora emergiu do carro em chamas. Clara fechou os olhos, o calor violento fazendo-a estremecer. Quando tudo cessou, a fumaça começava a se dissipar, e ela se virou lentamente. O homem que tinha sido uma ameaça, um pilar do medo, agora estava no chão, caído, a arma escorregando de suas mãos. Ele não era mais um lutador, agora era um homem derrotado. Clara olhou em volta, seu coração batendo forte, uma adrenalina percorrendo seu corpo. Mas o que surgiu a seguir fez seu sangue gelar. No meio da fumaça,
Havia uma figura familiar. Suas pernas tremiam e ela se perguntou se estava sonhando. Era Mariana, sua irmã, a quem não via há anos. Clara gritou seu nome, a voz quase abafada pelo alvoroço. Mariana? O que você está fazendo aqui? A jovem estava suja de fuligem, mas seus olhos brilhavam de algo que Clara nunca havia visto antes. Eu voltei, eu precisei voltar, Mariana disse, sua voz firme, mas havia uma urgência, como se pressentisse que o tempo estava se esgotando. Clara estava em choque. Como assim? Mariana desaparecera e agora estava bem ali, no centro do caos. Como você pôde? Clara começava, mas Mariana a interrompeu. Isso não é sobre mim, é sobre você, sobre Lucas. Todos nós estamos envolvidos nessa história. As palavras de Mariana cortavam o ar, e Clara sentia o mundo se desintegrar ao seu redor. O homem que afirmava ser o pai olhou para Mariana, seus olhos abrindo-se em reconhecimento. Você não devia estar aqui. O que acontecerá se eles descobrirem? Ele parecia uma sombra do que era, o medo agora estampado no rosto dele. A tensão crescia. Clara não sabia se debrucava sobre essa nova revelação ou se focava naquele homem que havia sido uma figura central em sua vida. E quando Mariana se aproximou, Clara sentiu um nó na garganta. Eu descobri tudo, Clara. A verdade que vai mudar tudo. O olhar dela era intenso e repleto de segredos, e a urgência fazia o ambiente parecer diminuir. Que verdade! Clara estava prestes a gritar, mas Mariana se virou para Lucas. Você precisa saber que seu pai, ele não é quem pensa que é. A revelação pairava no ar, mas o que veio a seguir foi chocante. Eu sei da sua história, Lucas. Você é filho do verdadeiro plano, da pessoa que as pessoas temem. Eu sou a sua irmã. Nós somos ligados por um destino que nem sabemos ainda. Um silêncio mortal tomou conta. As palavras ressoaram como um eco de uma vida que ninguém esperava. A respiração de todos parecia se prender. Lucas olhou para o homem caído, depois para Mariana, confuso e atordoado. Não, isso não pode ser verdade. Seu mundo estava desmoronando enquanto ele tentava juntar os pedaços. Mariana, percebendo seu desespero, lançou um olhar intenso. Você e eu somos a única esperança de mudar isso. A verdade que ele oculta, que todos nós ocultamos, é o que pode nos libertar. E enquanto o ar tornava-se espesso e pesado, Clara sentiu o turbilhão de emoções. O que isso significava? O que mais estava escondido? A noite se adensava em uma tempestade de segredos, com cada revelação levantando mais perguntas do que respostas. O poder do passado começava a se manifestar, e o impacto estava prestes a estourar como uma bomba, tingindo o futuro de um vermelho intenso e perigoso. O que viria a seguir era desconhecido, mas a promessa de um novo caos pairava no ar, como uma sombra invisível ameaçando engolir tudo. A tensão pairava no ar. Lucas estava paralisado, seu olhar alternando entre seu pai e Mariana. Clara sentia o coração em um constante turbilhão. O que você quer dizer com isso? Lucas insistiu, a voz trêmula, quase com medo de ouvir a resposta. Mariana respirou fundo, como se a verdade queimar sua garganta. Você e eu somos parte de algo maior. Tem segredos que foram escondidos por muito tempo. E para piorar tudo, temos que lidar com o que veio a seguir. O homem no chão, antes cheio de raiva, agora parecia uma sombra de si mesmo. Vocês não sabem nada. A verdade não é simples como pensam. Sua voz tremia, mas havia um desespero nas palavras. Então, de repente, tudo mudou. O céu escureceu ainda mais e um estrondo veio de não sei onde. Clara olhou para o lado e viu um grupo de pessoas se aproximando. Todos uniformizados, com expressões resolutas e armas em punho. Os gritos ecoaram e ela sentiu a adrenalina subir. São eles! Alguém gritou do fundo. Mariana girou a cabeça, o olhar repleto de medo. Eles vão descobrir. Temos que sair daqui. Mas o homem parecia mais agitado com a presença dos novos indivíduos. Não, eles não podem saber.
Eu não posso deixar que isso aconteça. Ele tentou se levantar, mas estava fraco demais. Clara estava incrédula. O que você sabe sobre eles? Você está envolvido em algo muito mais profundo do que pensávamos. A tensão atingiu um ponto crítico e, com um movimento rápido, o homem puxou uma pequena caixa preta do bolso. Não, não faça isso, Mariana gritou, mas era tarde demais. Os homens que se aproximavam começaram a se mover rapidamente, cercando o espaço ao redor deles. O homem pressionou um botão na caixa e um barulho ensurdecedor inundou o ambiente. Clara sentiu que tudo ao seu redor girava, enquanto luzes vermelhas piscavam, mais uma sirene começando a tocar. No momento seguinte, um flash ofuscante explodiu. Clara fechou os olhos com força, sem saber o que estava prestes a acontecer. E então, uma nova realidade começou a se desenrolar diante dela. Quando ela conseguiu abrir os olhos novamente, estava em um ambiente completamente diferente. A rodovia e o caos haviam desaparecido. Ela e Lucas estavam em uma sala escura, iluminada apenas por uma tela brilhante na frente deles. Clara se virou, com o coração acelerado. Uma voz profunda ecoou pela sala. Bem-vindos ao centro da verdade. Aqui tudo será revelado. Os dois olharam ao redor, confusos e assustados. Quem está aí? Lucas gritou, enquanto Clara segurava sua mão. O homem caído foi o primeiro a se mover. Isso não deveria ter acontecido, ele repetia, a voz cheia de pânico agora. Vocês não fazem ideia do que estão envolvidos. Vocês são parte de um plano muito mais sinistro do que podem imaginar. A voz sem rosto continuou, ecoando na sala. Os monitores começaram a mostrar imagens. Clara, Lucas, Mariana e o homem, todos entrelaçados em um emaranhado de segredos, mentiras e alianças não reveladas. Mariana olhou para a tela, sua expressão mudando de confusão para reconhecimento. Não, não pode ser. Isso significa que nós somos... Sim, você é descendente daquele que todos pensam ser um mítico líder. Há muito tempo, sua família foi protegida e agora estão de volta ao centro da disputa. A voz parecia se deliciar com a revelação. Clara sentiu seu peito apertar. Vocês estão dizendo que somos parte de um jogo? Ela nem conseguia entender direito. O que quer que fosse aquela organização, agora estavam dentro dela. É hora de decidir quem vocês realmente são. A voz ecoou e a sensação de urgência explodiu entre eles. No fundo da sala, uma porta automática se abriu, uma luz intensa surgindo. Clara sentia que tudo o que pensara que sabia estava desmoronando. E uma nova realidade estava prestes a se revelar. Uma escolha impactante se aproximava, e ela não sabia se seria capaz de lidar com as consequências. O que vamos fazer agora? Perguntou Lucas, a voz desesperada. Clara olhou para Mariana e para o homem, então para a porta iluminada. O que mais estavam prestes a descobrir? O que mais podia mudar em suas vidas de um segundo para o outro? Uma escolha se aproximava e o futuro deles estava em jogo. O ambiente era tenso e carregado de emoções. Clara e Lucas estavam paralisados, a luz da tela revelando segredos que nunca imaginaram. O homem, exausto, parecia um fantasma, enquanto Mariana explicava algo que ressoava profundo. Vocês não fazem ideia de que estão envolvidos, repetia a voz misteriosa. A sala escura se sentia como um labirinto de incertezas. Mariana olhou para Lucas, seus olhos brilhando com determinação. A verdade nunca é simples, mas agora é a nossa chance de conhecê-la. Precisamos agir. Lucas observou a expressão dela, confuso e ansioso. Como poderiam ser parte de algo tão grande, tão envolvente? A luz da tela começou a piscar e imagens de sua vida passaram rapidamente, cada um deles revelando pedaços de uma história compartilhada. Clara sentiu o coração acelerar. Este é o nosso mundo agora, Lucas. Temos que enfrentar isso juntos. Como fazer isso? Lucas questionou, a voz trêmula. Ele viu sua vida se desdobrar diante dele,
e as dúvidas começaram a se transformar em coragem. A cerne da questão pesava sobre seus ombros. A verdade está do outro lado dessa porta, Mariana apontou. E é hora de decidir. Clara sentiu uma onda de determinação tomar conta. A sala parecia vibrar. Era hora de os três atravessarem a linha entre o desconhecido e a verdade. Eles se aproximaram da porta iluminada, cada passo ecoando a gravidade do que estava por vir. Quando cruzaram a porta, o cenário mudou. Agora estavam em uma clareira, cercados por árvores imensas e uma sensação de liberdade. Um grupo de pessoas os aguardava, carismáticos e resolutos. "Vocês finalmente chegaram", disse uma mulher de cabelos brancos, um sorriso no rosto. "Estamos prontos para guiá-los." O homem que se dizia pai havia se tornado um eco distante. Aqui, tudo parecia diferente. Clara olhou para Lucas e Mariana, um brilho de esperança em seus olhos. A verdade os aguardava, mas o que mais descobriram naquele novo mundo? O que isso significava para todos eles? "Estamos juntos", Lucas sussurrou, segurando a mão de Clara. E naquela clareira iluminada, eles sentiam que o laço entre eles se fortalecia, apesar dos segredos e das mentiras. A liberdade estava a poucos passos e o destino deles se desenhava em um caminho novo. Um futuro desconhecido, mas cheio de promessas. E assim, enquanto a luz do sol filtrava através das árvores, Clara soube que isso não era o fim, mas sim o começo de uma nova jornada. A pergunta ainda pairava no ar. Quem eram eles realmente e que aventuras estavam por vir? Agora, deixa eu te fazer um pedido urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.